Salve os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Atos, capítulo de número 2. Louvado é o nome do nosso Deus. A presença de papai é real nessa casa. E aonde há a presença do Espírito Santo, há milagres para acontecer na nossa vida. Amém? Louvado é o nome do nosso Deus. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Está dando continuidade nessa noite, né? Fomos encerrada ontem a festividade da nossa igreja, mas Deus colocou esse texto no meu coração para estar ministrando, amém, as nossas vidas nessa noite. Atos, capítulo de número 2. Quem achou, dá uma glória a Deus bem forte. Versículo 40, versículo de número 40. E com muitas outras, eu vou ler o par, os irmãos lêem o número ímpar, amém? E com muitas outras palavras, ele testificava e o exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. 41. E eles continuaram firmemente, ou perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. 43. E todos os que criam estavam juntos e tinham todas as coisas em comum. Versículo 45. E eles, perseverando diariamente em comum acordo no templo, e partindo o pão de casa em casa, comiam o seu alimento com alegria e singeleza de coração. 47, bem forte para fechar. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava ao Senhor a igreja, glória a Deus. E todos os dias o Senhor acrescentava diariamente a igreja e os que estavam sendo salvos. A igreja tem que crescer, amém ou não amém? Põe a tua Bíblia sobre o teu assento e aplaude ao Senhor pela sua palavra nessa noite. Isso, se assenta aí dando glória a Deus. Irmãos, coisa linda que aconteceu de quarta-feira para cá, né? Onde nós estávamos comemorando, né, a festividade da nossa igreja, e tudo muito lindo para a glória de Deus, né? Parabenizar as irmãs que se dedicaram, se empenharam aí, direta e indiretamente, para que isso acontecesse. E foram mensagens bastante poderosas. Eu saí daqui na quinta-feira bastante constrangido com a mensagem que foi ministrada pela missionária Araci. Aquela mensagem realmente me constrangeu a orar mais, a buscar mais da presença de Deus. E a igreja de Atos, ela é baseada, ela é firmada através da oração. No livro de Lucas, capítulo de número 24, no verso de número 49, Jesus dá uma ordem aos discípulos, e a ordem de Jesus aos discípulos é: ficai, portanto, em Jerusalém, a que sejais revestido de poder. E no capítulo 1 do livro de Atos, Jesus começa a levantar a igreja primitiva. Jesus começa a levantar, a edificar a igreja primitiva. Olha para cá, preste atenção.
E a Bíblia vai nos dizer que os discípulos perguntam a Jesus a respeito da restauração do templo. E Jesus vai dizer que tu restaurarás neste tempo o reino de Israel. E ele lhe disse: não pertence a vós saber o tempo ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Jesus vai dizer aos discípulos: vocês não se preocupem com o dia em que o reino vai ser estabelecido, mas se preocupem sim em manter na posição, para que quando o reino vier, a igreja poder subir. Porque eles estão perguntando: Senhor, mas quando vai ser o tempo? Para que eu possa me preparar para o tempo determinado. Mas Jesus está dizendo: não compete a vocês saberem o dia em que o Deus escolheu pelo seu próprio poder. O que compete à igreja é manter-se na posição em que Deus, quando vier para buscar a sua igreja, preparada e remida para subir na glória. Mas a Bíblia vai nos dizer no verso 8 do capítulo 1: mas recebeis poder que vier sobre vós, santos, e sereis minhas testemunhas. Entenda uma coisa: Jesus está dizendo para os discípulos que eles iriam receber poder. Em algumas traduções vai dizer virtude, que tem por significado a mesma coisa. E Jesus vai dizendo: olha, vocês vão receber poder. Mas entenda, o poder que vocês vão receber não é para glorificação de vocês. O poder que vocês vão receber não é para que vocês se gloriem naquilo que vocês estão recebendo, pois o poder que vocês vão receber é para ser meus testemunhas. Ou seja, o que Jesus está dizendo: o poder que a igreja receber não é para se autoproclamar poderoso, mas para que o nome de Jesus seja glorificado. O poder que a igreja vai receber não é para reconhecimento da igreja, mas sim para divulgar o dono da igreja. O poder que a igreja vai receber não é para a igreja ter o nome, mas para divulgar o nome do dono da igreja. Mas sereis meus testemunhas, como em toda a Judeia. Judeia vai dizer do povo judeu. Jesus está dizendo: olha, vocês têm que ser testemunha daquilo que eu sou na vida de vocês, no meio do seu povo. Isso aí é fácil, nós darmos testemunho de Cristo no nosso meio. Agora Jesus também vai dizer: sedes também meus testemunhas em Samaria. Nós também conhecemos os samaritanos, eles não lidavam com os judeus. E como é que você vai ser testemunha de Cristo no meio de Samaria? A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo. E o que o embaixador faz, presbítero Joélio? O embaixador fala com propriedade do seu país. Porque para o embaixador falar no seu país, ele tem que conhecer o seu país. Ele tem que ter conhecimento da cultura do seu país. Ele tem que ter conhecimento do código civil do seu país. Para ele poder falar de um país a outro país, ele precisa ter conhecimento do país a qual ele serve. Ele precisa falar a língua do seu país. Ele precisa se vestir conforme o seu país. E muitos querem propagar o nome de Jesus como embaixador de Cristo, sem ao menos conhecer de fato quem é o Jesus que serve, sem ao menos saber como o Jesus que ele serve fala. Isso não dá para ser embaixador. Jesus está dizendo: se vocês são meus embaixadores, falem no meu nome aonde estiver, tanto na Judeia como em Samaria. O problema é que tem muita gente querendo poder para se autopromover. Tem muita gente querendo o poder de Deus para dizer que faz. Tem muita gente querendo o poder de Deus para dizer que prega. Tem muita gente querendo o poder de Deus para dizer que é isso e para dizer que é aquilo. Se o poder de Deus na tua vida não edificar o nome dele, para nada serve. Se o poder de Deus não edificar o nome de Jesus na tua casa, para nada serve. O problema é que tem gente que só quer poder para se autopromover, só quer poder para dizer que sabe fazer alguma coisa. Mas o poder da parte de Cristo não serve para nos promover, mas serve para o nome dele ser glorificado. E a Bíblia vai dizer agora que Jesus, ele é levado aos céus, e os discípulos saem e voltam para dentro de Jerusalém. E interessante é que a Bíblia vai dizer, no versículo de número 24 do capítulo 1,
que eles oraram e disseram: Tu, Senhor, conheces o nosso coração, e todos os homens mostram que dos dois tens escolhido. Entenda uma coisa: porque a igreja de Atos ela fica de pé, porque a igreja de Atos cresce, porque ela é uma igreja que ora, porque a igreja de Atos se desenvolve, porque a igreja de Atos é uma igreja que ora para tudo. Eles estão orando aqui para escolher qual dos dois vai ficar no lugar de Judas como apóstolo. E entenda, eles não escolhem por causa do dom, ele não escolhe por causa da roupa, eles escolheram mediante a direção de Deus. Eles não escolheram por causa da palavra que sai do altar. Ele diz: Senhor, Tu conheces o coração do homem e nos mostra qual dos dois serve para substituir o cargo de Judas. Atos ainda é uma igreja que, para escolher os seus obreiros, a liderança coloca o joelho no chão e diz: Senhor, confirma. Tem muita igreja por aí porque alguém prega, tem uma eloquência, fala meia dúzia de línguas estranhas, tem gente separando a obreiro, tem gente separando a diácono, mas a igreja de Atos, antes de separar e de escolher alguém, ele pede a Deus confirmação através da oração. Maravilha. A igreja de Atos, até para escolher alguém, está dizendo: nós vamos orar primeiro. E às vezes, Diácono Luiz, nós colocamos gente no nosso lado para caminhar sem antes pedir a direção de Deus. Às vezes fazemos aliança com pessoas que Deus não nos autorizou para andar do nosso lado sem a autorização de Deus. Mas só que Deus conhece o coração. Antes de qualquer escolha, devemos primeiro orar e pedir a direção de Deus. Antigamente eu lembro que a minha mãe, tudo que se fazia, ela orava primeiro para pedir uma direção de Deus. A minha esposa, no início do casamento, era: vamos em tal lugar, vamos orar primeiro para pedir a direção de Deus. Vamos comprar isso, vamos orar primeiro para pedir a direção de Deus. Mas só que hoje nós estamos escolhendo as coisas ao nosso bel prazer, aos nossos olhos, porque os nossos olhos são enganosos, mas Deus não se engana jamais referente às pessoas. E a igreja de Atos vai orar para escolher para quem vai substituir Judas. E a Bíblia diz que no capítulo 2 desce o Espírito Santo de Deus sobre a igreja. Desce aquilo que se cumpriu em Joel, que Joel profetiza no capítulo 2, no verso de número 28, que chegará o tempo em que Deus derramará sobre toda a carne do seu Espírito, e os jovens profetizarão, e os velhos sonharão. E agora em Atos capítulo de número 2 se cumpre a promessa que foi feita por Joel, a profecia, aonde diz que estão todos reunidos, quase 120 reunidos dentro do ambiente, e veio o som de um vento impetuoso e invadiu toda a casa. Aleluia. E todos, sem exceção, foram cheios do Espírito Santo. Porque entendo, o Espírito Santo só se manifesta quando há unificação de pessoas. E a igreja de Atos é uma igreja unida. A igreja de Atos não tem essa de quem prega mais e quem prega menos. A igreja de Atos, todos estão em comum acordo conforme as coisas que é feito. A igreja de Atos não tem essa que um puxa para um lado e o outro puxa para outro, não. A igreja de Atos, todos puxam em direção ao rumo da cruz. A igreja de Atos não tem essa de puxar de corda, um puxa para um lado e o outro puxa para outro, não. A igreja de Atos está em conformidade. E nós precisamos aprender com a igreja de Atos dos Apóstolos, com a igreja primitiva, de termos o mesmo pensamento. A Bíblia diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Maravilha. União não é somente um ajuntamento de pessoas, porque não adianta nos ajuntarem um monte de pessoas, mas cada um puxar para um lado. Quando o Espírito Santo desce em Atos, no capítulo de número 2, estão todos com o mesmo propósito. De que, presbítero? De receber o Espírito Santo de Deus. De receber aquilo que Jesus disse em Lucas, capítulo de número 24. Ficai, portanto, em Jerusalém, até que sejais revestido de poder. Sabe por que às vezes Deus não manifesta milagres e curas e maravilhas?
lado e outro puxando para o outro. A Bíblia diz que um reino dividido ele não subsiste, porque não tem como a gente crescer, um puxando para um lado e outro puxando para o outro. Nós temos que puxar na mesma direção. E a igreja de Atos vai tomando forma, ele vai crescendo, e o Espírito Santo desce. A Bíblia diz que eles começam a falar em línguas, de modo de que todo o povo entende na sua própria língua. Todos começam a entender, porque às vezes nós estamos ministrando um evangelho que só um entende, o outro não consegue entender nada. Só um consegue compreender e o outro sai setado, ou quando compreende distorcido, não consegue entender a palavra que foi ministrada. Mas está dizendo que todos conseguiram compreender o que foi entendido. Todos compreenderam na mesma língua que eles estavam falando de um Cristo que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. E a Bíblia diz que a palavra em que Pedro está pregando não é uma palavra para massagear ego, é uma palavra dizendo: olha, vocês crucificaram a Jesus, vocês mataram ao Cristo, como disse Davi, vocês mataram Jesus. E a palavra de Pedro é uma palavra de exortação, é uma palavra dura dizendo: vocês são assassinos, vocês mataram Cristo, mas Deus ressuscitou ao terceiro dia. E a Bíblia diz que eles temeram mediante a palavra que foi ministrada pelo apóstolo Pedro. Hoje, quando acontece uma palavra dura no meio da igreja, os irmãos não temem, mas desconsideram que foi para si. Para mim não é, mas não tem mais o temor da palavra que foi ministrada. Quando se fala de pecado no meio da igreja, nós dizemos: para mim não é, porque eu não peco. Esse pecado não é meu, não pode ser esse, mas tem outro que nós precisamos ser libertos pela palavra. E Pedro não está pregando palavra que massageia ego, mas está dizendo: vocês mataram Cristo, vocês mataram alguém que é inocente, nas suas mãos tem sangue de homem inocente. E a Bíblia diz que eles temeram a palavra qual foi ministrada. Quando se prega uma palavra dura no meio da igreja, quem prega a palavra dura, quando sai muitas das vezes não recebe nem a paz do Senhor, ou quando é olhado atravessado. Porque hoje o que nós queremos ouvir, na verdade, é que Deus vai abrir, que Deus vai fazer, mas na verdade o que necessitamos de ouvir é que nós somos pecadores e precisamos chegar ao arrependimento. É o que Pedro está dizendo: nós somos pecadores, vocês mataram um homem inocente, vocês têm noção do que vocês fizeram? No versículo 27 ele me diz: porque tu não deixarás a minha alma no inferno, e nem permitirá que os teus santos vejam a corrupção. Quanto tempo a gente não vê pregar sobre o inferno? Que quem peca vai cair no inferno, no colo do capiroto. Se continuarmos da maneira que estamos vivendo, de um jeito hipócrita dentro da igreja, a mandar a cega. Até quando a igreja vai dormir e esquecer que Jesus vai vir buscar uma igreja lavada e remida? E vamos viver de um modo aonde temos inveja, ódio, não conseguimos liberar perdão, é fofoca, é contenda. Mas eu quero dizer que Jesus vai buscar a sua igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. O fofoqueiro vai para o inferno, o caluniador vai para o inferno, o adúltero vai para o inferno, o fornicador vai para o inferno.
adianta pregar se não levar uma vida em santidade. Não adianta cantar bem se não levar uma vida em santidade. Não adianta abrir a boca e orar se não levar uma vida em santidade. Jesus vai buscar a sua igreja lavada e remida. Às vezes pensamos que nós vamos ficar de fora do céu, presbítero Alexandre, se eu matar alguém. Mas a Bíblia vai dizer que os contendeiros não entrarão no reino, os fofoqueiros não entrarão. Em Provérbios vai dizer as coisas que Deus detesta, e a sétima que Deus abomina, e a qual que levanta contenda entre seus irmãos. Vai dizendo que o que tem sangue em suas mãos não entrará no reino. Mas fofoca também leva para o inferno, contendeiro também leva para o inferno. Hoje não se prega mais que fornicador também vai para o inferno, porque fornicação hoje virou algo banal. Ele tem um dom, ele prega, ela toca, mas está fornicando, mas ainda vai para o inferno, porque quando Jesus voltar, Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu curei, Senhor. Eu preguei, mas a palavra que eu prego não me salva. Pode pregar quem ouve, mas quem prega não. Irmãos, a maior coisa que eu tenho medo é de estar renunciando à minha carne todos os dias, e naquele grande dia ouvir de Jesus: apartai-vos de mim, que eu não os conheço. Imagina, irmãos, renunciarmos à carne todos os dias, aguardando a vinda de Cristo, e naquele grande dia onde sonhamos em nos encontrar com Ele nos ares, ouviremos: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Fala para alguém do teu lado: o inferno é real, o inferno existe. E a Bíblia diz que ele recebe a presença do Espírito Santo. E Pedro, a palavra de Pedro é dura. Fui pregar no domingo numa festividade, e o tema era: dai-me filhos se não morro. Aonde fala ali sobre Raquel, e vai dizer que Raquel tinha inveja de Lia, e ela vai dizer ao seu esposo: dai-me filhos se não morro. Eu falei para o dirigente: varão, que palavra dura é essa? Eu tentei arrumar um subterfúgio para entrar numa palavra de glória para a igreja, mas eu não conseguia. E eu falei: Senhor, será que o povo vai receber uma palavra dura? Porque o nosso problema, eu já não tenho mais isso. Um dia eu conversei com a missionária Cristina, ela falou: nós hoje não estamos pregando mais a pecado, porque às vezes nós temos o temor do que o povo que vai receber vai pensar. E eu não tenho culto dizendo: Senhor, eu quero um subterfúgio para me pregar para o povo uma palavra de glória, onde Deus vai abrir a festividade. E a palavra que Deus me deu foi uma palavra dura. Mas na hora do apelo vem um jovem. Eu disse: quem quer aceitar Jesus? Ele foi o primeiro e vem chorando. Eu falei: meu pai, ainda tem gente que com uma palavra dura aceita ti como Salvador. E eu falei para aquele jovem: meu filho, tu é muito corajoso, porque tem crente no nosso meio que tinha que ter a mesma atitude que você teve, de vir todo o pecado e dizer: eu sou pecador, eu preciso da salvação. Glórias. E eu falei para ele: jovem, nessa noite Deus fechou uma sepultura, você ia morrer nessa noite. E ele chegou para mim e falou assim: eu estava na porta da minha casa, eu iria acabar de sair de brigar com uma pessoa, para brigar com uma pessoa, e essa pessoa ela é malvada. Eu falei: pois bem, Deus hoje fechou uma sepultura que o diabo tinha planejado contra a tua vida. Irmãos, debaixo de palavra dura tem gente ainda lá fora que ouve. Sabe qual é o problema? É que quem está no pecado consegue ouvir que ainda há inferno, mas quem está dentro da igreja está dizendo: essa palavra não é para mim. O problema é que tem gente que acha que porque está no meio, sentado na mesa, vai para o céu. Lembra de Judas? Eu estou sentado na mesa, comendo da ceia, andando com Cristo, mas naquele grande dia Jesus disse: Judas, tu me negou. E Judas foi para o inferno, e lá na
de mim quando tu entrares no paraíso. Jesus disse: hoje mesmo tu estarás comigo na glória. O problema é, tem muita gente que está dentro aqui da igreja dizendo estou nos céus, mas o céu está dizendo aqui tu não está. E Pedro está pregando uma palavra dura, irmãos. Só que a palavra dura que Pedro está pregando gerou 3.000 almas. Aonde Pedro está pregando, se houve choro de arrependimento. Não houve choro de remorso, mas choro de arrependimento. Quase 3.000 almas disseram: eu quero esse Jesus. Eu quero viver as promessas que esse Jesus vive. Oh, tem unção de poder sobre essa noite, sobre a nossa vida. Pai, eu como a naço e lhe faço. Eu tenho 1 minuto aí para tu dar glória. Eu sinto uma necessidade de adoração nessa vida. Tu está adorando ao presbítero, ao pastor, ao ministério. Tu está adorando aquele que pagou um preço na cruz do Calvário pela mim, pela tua vida. Hoje ainda é noite de ter derramamento de poder sobre a nossa vida hoje. Mas poder é para tu vencer pecado, poder para tu vencer a carne, poder para tu vencer o teu eu, o meu ego. É poder para me encher e me fazer mais santo, fazer mais crente, fazer fervoroso na presença de... Cadê a igreja que quer esse poder aí? Levanta a mão para os céus, adora Ele nessa noite, porque tem poder do alto sobre a nossa vida. Glória a Deus. Maravilha. E com muitas outras palavras ele testificava e o exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Só que Yuri, no meio de uma geração perversa, Deus sempre levanta uma outra geração cheia do Espírito Santo. Quando o povo começa a se contaminar, Deus levanta uma nação, presbítero Hernando, levanta uma nação, leva o povo de Israel cativo. E dentro do cativeiro Deus sempre vai levantar homens cheios do Espírito Santo. Pedro está dizendo: deixa de fazer parte dessa geração perversa e vem fazer parte de uma geração avivada. Vem fazer parte de uma geração cheia do Espírito Santo. Nessa festividade foi ministrada sobre os adolescentes e sobre os jovens, e Deus tem colocado em meu coração que essa geração de jovens e adolescentes da obra de libertação serão pregadores da palavra, serão levitas cheios do Espírito Santo, serão homens e mulheres cheios do poder, para que venham mudar essa geração perversa. Vocês são diferencial dessa geração. Aleluia. A palavra foi dura, foi ou não foi? Versículo 41. Então os que alegremente receberam a sua palavra e foram batizados naquele dia. Só que interessante no versículo 42, para nós entrarmos aqui na mensagem, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e na oração. Para uma igreja estar de pé, é necessário esses 4 pilares: a doutrina dos apóstolos. E essa doutrina aqui não é doutrina de roupa. Não é o que você pode vestir ou deixa de vestir, mas é uma doutrina que vai te levar à santidade, ao arrependimento.
a comunhão, a amar uns aos outros. E a igreja primitiva era uma igreja que amava. Evangelista Lucas. A igreja primitiva era uma igreja que o que tinha ela dividia com o que não tinha. Ah, Jesus do céu. Ah, meu Deus do céu. A igreja primitiva tinha 2 ternos e via que alguém não tinha, está dizendo, eu vou te dar um. A igreja primitiva tinha 2 chinelos, estava vendo alguém que não tinha, estava dizendo, eu vou te dar um. A igreja primitiva tinha 1 chinelo e está dizendo, tu não tem, eu também vou te dar um. A igreja primitiva era a igreja que dividia. A igreja primitiva é que não conseguia ver um irmão padecendo de necessidade. Presbítero Oswaldo estava dizendo, o teu problema também é o meu problema, a tua necessidade também é minha necessidade. A igreja de Atos está vendo a igreja passando dificuldade, está dizendo, nós vamos ajudar o irmão. Porque o que vão dizer, filho? Se eu chegar para o Luiz e dizer para ele que eu estou precisando de uma coisa, o que ele vai dizer lá fora depois? Será que ele vai suprir a minha necessidade e vai dizer, aqui meu amigo, toma aqui? Ou vai chegar para alguém e vai dizer, ah, fulano lá, bota uma pose, mas só vive assim. Abandonar, nos liberta mesmo, meu. Aí às vezes tem pessoas que estão necessitando de um alimento dentro de casa, mas não abre a boca, porque o que vão pensar de mim? Se eu contar para alguém a minha necessidade, o que vai acontecer? Ela vai suprir a minha necessidade ou vai me levar à vergonha? Aí antes da pessoa abrir a boca para contar da sua necessidade, vou contar não. Eu vou padecer da minha necessidade com minha boca fechada, porque se eu contar, eu vou ser envergonhado. A igreja de Atos está pegando seus bens, vendendo e dividindo. Se eu não tenho, eu vou dar quem precisa. Se eu tenho 3, 4 ternos, eu estou vendo que o irmão precisa de um, eu vou. Estou precisando. E aí, irmãos? Precisamos ou não precisamos melhorar como igreja? Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Maravilha, Jesus. Aleluia, Deus. Poderoso. Estava conversando com o pastor a respeito desses dias da nudez, que tem um significado de intimidade. Hoje nós não podemos mais contar a nossa intimidade a qualquer um. Porque senão expõe a nossa intimidade. Intimidade não é para ser exposta, intimidade é para ser guardada. Nós precisamos aprender com uma igreja primitiva. Hoje a pessoa ajuda alguém e joga na cara de alguém que ajudou. É verdade. Coisa horrível. Alguém te conta uma particularidade e depois você conta a particularidade desse alguém para um outro alguém, e esse outro alguém conta para um outro alguém. A igreja primitiva não tinha isso, irmãos. A Bíblia vai dizer que Ananias e Safira vai vender os seus bens e eles chegam e vão dar. Porque entenda, lá não era obrigado a dar. Não era obrigação. É diferente do comunismo, que é obrigado a dar sua propriedade. Não, era quem sentia em seu coração de dar. Se não quer dar, não dá. Ananias e Safira vai vender, ele vai dar. Só que o Espírito Santo de Deus opera muito forte na igreja primitiva e vai continuar operando na igreja de hoje. Na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eu entendi o livro de Atos, capítulo de número 12. Vai dizer que Pedro estava preso e a igreja primitiva estava fazendo continua a oração. Mas a igreja primitiva, eu entendi que a igreja primitiva não estava orando porque Pedro estava preso. Era costume da igreja primitiva estar orando. Costume dos povos, dos fariseus, dos saduceus reunirem um tempo para que todos comecem juntos
participassem da sua religiosidade. E com os apóstolos não eram diferentes com a igreja primitiva. Todos os dias eles se reuniam para cultuar em oração a Deus, para cultuar em culto a Deus, e na comunhão comiam-se as mesas. E a igreja primitiva não está orando simplesmente porque Pedro está preso. A igreja primitiva está orando porque é costume da igreja orar. Mas não é só um pouquinho isso aqui. Mas vem cá, quantos aqui, não precisa responder, dobra o seu joelho no chão e clama pelo irmão? Ou só clama quando o irmão pede? Não precisa responder não. Eu só oro porque alguém me pediu. Mas a igreja primitiva está dizendo assim, ó, eu não estou orando porque Pedro está preso, eu estou orando porque já é de nós orarmos. E a Bíblia diz que quando Pedro está preso, a igreja primitiva orando, não por causa de Pedro, mas porque é costume, o anjo do Senhor entra no cárcere. E nessa noite eu quero ministrar sobre poder. Mas poder sobre a igreja, não um poder que vai me levar a status, mas poder que vai nos fazer vencer do pecado. No capítulo 1 de Atos, no verso de número 8, Jesus vai dizendo: ficais em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E o pastor pregou ontem, ele disse sobre o poder que no grego chama dínamos, que tem por significado poder real ou poder em ação. Poder não é falar em línguas, só falar em línguas. Poder não é só sapatear, marchar, correr, que eu gosto de correr nesse corredor. Mas poder também é de fato saber estender as mãos para quem está precisando. Poder também é de fato suprir a necessidade da igreja. Poder também é de fato de abraçar quem precisa ser abraçado. Fica de pé comigo em nome do Senhor Jesus. Eu quero fazer uma oração nessa noite, porque tem poder real de Deus aqui nessa noite. Tem poder do Espírito Santo sobre essa casa, nesse lugar. Tem poder no altar de Deus aqui nessa noite. Tem poder de Deus em unção sobre a igreja. Dinamite. Dínamos vem de dinamite. Dinamite é um artefato explosivo. E o interessante é que dinamite ele não explode de fora para dentro, mas ele explode de dentro para fora. E dinamite tem o poder de abalar estruturas. Lembra quando Paulo e Silas estão no cárcere adorando? A Bíblia diz que as estruturas do cárcere se abalaram. Porque tem poder de Deus. E aonde tem poder de Deus, as estruturas se abalam. Aonde tem poder de Deus, aquilo que está dentro é exposto para fora. E a Bíblia vai dizer no livro de Jeremias, no capítulo de número 20, que Jeremias está tentando parar a sua caminhada. Jeremias está tentando parar o seu ministério. Mas a palavra diz que ele estava ardendo no coração de Jeremias. E de um modo que ele não consegue se controlar. Quando há poder de Deus, quando eu penso parar, o Espírito Santo brada dentro de mim, de nós, da igreja, obra e libertação, dizendo: não é tempo de parar, não é tempo de parar, não é tempo de lavar as redes. Se prepara, porque ainda tem explosão de Deus para a nossa vida nessa noite. Quem quer receber poder de Deus aqui, abre a boca, levanta as mãos para os céus, dá uma rajada de glória, porque eu creio que essa noite tem poder de Deus na obra e libertação para batizar, para curar o espiritual. Cadê a igreja do poder? Cadê a igreja do poder? Poder não é aquilo que me faz marchar, poder não é aquele que me faz rodar, mas o poder
começam a orar. Em Joel capítulo 2, número 28, vem dizendo que os homens profetizarão. Eu estou de olho para uma geração que irá profetizar dentro da Babilônia, que irá profetizar contra o pecado. Receba o poder de Deus nessa noite. Receba o poder de Deus que vai te fortalecer nessa caminhada. Receba o poder de Deus que vai te dar forças para você vencer o pecado. Receba o poder de Deus nessa noite que vai te levar a lugares altos por intermédio da palavra. E eles ouviram a palavra que foi ministrada e eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. Poder significa dínamos, um poder real, um poder em ação. Isso, cadê a igreja? Cadê a igreja? Cadê a igreja que veio adorar? Cadê a igreja que veio adorar? Isso, cadê a igreja que veio adorar? Levanta a mão e começa a dar glória. Já tem poder aqui no altar. Já tem poder no altar. Isso, já tem poder aqui, já tem poder no altar. A banda da Sumineira da Força. Eu quero pedir um favor à igreja aqui. Eles viviam unanimente, em união. Dá a mão para quem está do teu lado aí. Dá a mão para quem está do teu lado. Se for possível, fecha o corredor. Fecha o corredor, porque vai ter uma explosão de poder nessa noite. Quem não é batizado, eu creio que vai ser batizado. Quem está fraco vai ser fortalecido pela palavra. Isso. Começa agora. Dá a mão para quem está do teu lado aí. Isso, o altar já está aqui conectado com a força, conectado com o poder. Eu levantará da nasce, araia, cantará da mara subfácia. Tem poder de Deus aqui nessa noite. Isso, já tem adolescente orando, já tem adolescente na boca e dando glória. Quem não é batizado pelo Espírito, receba. Quem não é batizado pelo Espírito Santo, receba. Receba poder nessa noite. Receba o poder do Espírito Santo nesse lugar. Eita, Jesus da glória. Tem uma glória descendo sobre essa casa aqui. Glória que vai te dar forças para poder caminhar. Isso, glória que vai te dar força para vencer. Araia, Pomamara, Sumineira da Força. Quem não é batizado, receba o poder do Espírito Santo. Isso, já está pegando aqui. Tem gente lá atrás dando glória. Tem gente lá atrás dando aleluia. Já ouvi gente aqui falando em línguas estranhas. Isso, receba o poder. Receba a virtude. Receba a glória. A Shekinah de Deus vai descer sobre essa casa. Tem poder de Deus aqui. Se prepara, Satanás, porque obra e libertação da criação é uma igreja cheia do poder de Deus. Isso, pode adorar, pode adorar. Como a mala subfácil.
Rompe a barreira, rompe a barreira. Isso aí o Espírito Alexandre. Ministra do Espírito Santo. Vai acordar a subir, a voz subir pela cega. Rompe essa barreira aí. Rompe essa barreira aí. Jeremias vai dizer assim, ó. Eu vou parar. Eu não vou ministrar mais. Mas o fogo que ardia dentro de Jeremias não deixou de parar. Assim diz o Espírito de Deus para a tua vida. Tu não vai parar porque o Espírito não deixa. Tu não vai recuar porque o Espírito não deixa. Seja fortalecida. Isso aqui não é poder por movimento, mas é poder de Deus. Quem não quer participar vai ficar de fora. Quem não quer viver essa experiência, Rafael, receba do Espírito Santo aí atrás. Receba o poder. Receba isso aí, os instrumentos seguros, deixa só a igreja. Eu gosto desse movimento pentecostal. Tem gente aqui, você vai Cristina, vem aqui na frente. Eu quero duas irmãs aqui. Tem gente que há muito tempo não sentia isso, mas está sentindo hoje. Olha, canal na suprema mão aqui, minha filha, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O leão de campo é fácil. Ela vai começar a sentir uma presença aqui que há muito tempo ela não sentia. O leão de campo nasce. Cadê a igreja avivada? Cadê a igreja cheia do Espírito? Eu não estou pregando carro nem chave de casa. Eu estou pregando que tem
meu Deus. Fica ligado aí, irmão. O Senhor te fortaleça aí. O Senhor me fortaleça aqui. O Senhor te fortaleça aí. O Senhor me fortaleça aqui. Oh, aleluia. Glória seja dada para Deus. Meus irmãos, Deus está entre nós. Eu espero que nenhum crente esteja com espírito curioso aqui. Porque o que está descendo aqui é para te dizer: você pertence a mim. E eu não quero te dividir nem com o mundo, nem com o diabo, nem com a tua carne. Tu pertence a Deus. Joga a mão fora, fazendo um favor, por alguns segundos. Só quem recebeu o poder para ter convicção que pertence só a Jesus agora. Vou para os altos, vou para o alto ainda. Só quero agradecer agora, Pai, com os meus braços erguidos a Ti, como sinal de rendição. Eu quero te agradecer. Obrigado. Porque às vezes a bateria parece que vai se findar, mas tu recarrega os teus vasos. Obrigado a Deus. Obrigado porque alguém como eu já pensou em encavernar. Vou tirar umas férias, mas o Espírito diz: eu estou com você. Aleluia. Eu não vou deixar você interromper a jornada que eu tenho para a tua vida. Receba do que já está descendo. Come desse pão, aleluia. Beba dessa água.